dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus inunde o seu coração e que o Espírito Santo guie você em toda a verdade, em todo o conhecimento de Deus. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como saber se alguém é um profeta de Deus, um homem, uma mulher de Deus, verdadeiro, né? Ou se é um falso profeta? Como saber se uma religião, uma igreja, uma doutrina é verdadeira ou é falsa? Como saber? O apóstolo João, na sua segunda carta, no capítulo, ele só tem um capítulo, né? No versículo 7 em diante, ele vai falar sobre isso. João, inclusive, na sua primeira carta também fala sobre os falsos mestres. O próprio Jesus vai falar. Há muitos ensinos na Bíblia sobre cuidarmos com os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes, as falsas doutrinas. Satanás investe em enviar pessoas para misturar mentira com a verdade. O jeito mais fácil de ensinar uma mentira não é trazer uma mentira totalmente nova, mas é pegar a verdade e colocar 10% de mentira, depois você vai botando mais 10% e assim a pessoa vai se acostumando com a mentira, até que quando você vê, você está no engano completo. E diz assim, 2 João, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Em outra tradução diz a recompensa completa. E olha agora o versículo 9, que forte. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Olha só, olha que forte. Queridos, existem muitos falsos profetas, muitos enganadores andando pelo mundo afora. Alguns fazem isso por dinheiro, outros fazem por poder, outros simplesmente porque foram enganados e agora estão enganando a terceiros. Existem aqueles que acreditam na mentira que estão ensinando. E existem aqueles que ensinam mesmo sabendo que é mentira. Existem vários tipos de falsos mestres, mas o que importa é que a doutrina que eles ensinam é falsa. Na época de João, existia um movimento no meio da igreja, entre judeus e cristãos, chamado gnosticismo. O gnosticismo misturava crenças do Oriente, orientais, com a religião cristã e com a religião judaica. E o gnosticismo dizia que Jesus, ele era um espírito, que ele não veio em carne, então ele não morreu e nem ressuscitou, mas ele era uma ilusão de ótica. Mas, diziam sim que ele era o Filho de Deus, mas ele era espírito. Negavam Cristo na sua essência, que é a natureza humana dele. Porque Cristo tem tanto a natureza humana e divina, e um espírito não poderia morrer pelos nossos pecados. Portanto, essa doutrina negava a expiação dos pecados. Cristo sofreu de verdade. E esse é um fundamento da fé cristã, ele sofreu de verdade. Doeu na carne dele o nosso pecado, para mostrar o quanto Deus nos ama e também o quanto o pecado é uma coisa grave. Cada aspecto da doutrina e da verdade bíblica é fundamental para a nossa fé. Por isso, se você negar um aspecto, você nega toda a fé. E por isso que ele diz, olha só, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que foi realizado com esforço. E depois ele diz no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que pode ser o negar a Cristo?
A falsa doutrina muitas vezes vem com a Bíblia na mão, mas ultrapassa. Quer dizer o quê? Tem religiões falsas que dizem assim: nós cremos na Bíblia, mas nós também cremos num outro livro. Nós cremos na Bíblia, mas nós também cremos nesta outra revelação. Nós cremos na Bíblia, mas só na nossa tradução, revelada por Deus para o nosso profeta. Nós cremos na Bíblia, mas só conforme a interpretação deste grupo ou daquele grupo. Ei, estão ultrapassando a Escritura. Nós cremos na Bíblia, mas conforme a luz da profetisa tal que recebeu uma revelação. Gente, toda a verdade já está revelada, toda a verdade necessária para a salvação já está revelada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que foi escrita pelos profetas de Deus no Antigo Testamento, pelos homens de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento pelos apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que andaram com ele e que têm a sã doutrina, aqueles que eram cheios do Espírito Santo e ganharam a revelação do Espírito Santo para escrever cada palavra que está escrita no Novo Testamento. Não é por acaso que o Novo Testamento não tem evangelhos ou textos além dos textos apostólicos. Por quê? Porque para nós a verdade é aquela verdade que Deus já revelou aos apóstolos. Deus pode nos dar hoje interpretações diferentes sobre algumas coisas para a nossa vida prática, nos dar uma compreensão, mas nada disso é doutrina. A doutrina está revelada na Bíblia. A verdade fundamental já está revelada na Bíblia. Por isso eu quero dizer para você que qualquer outro livro que tragam para você uma interpretação diferente dessa que está aqui bem clara na Escritura, seja maldita. Como diz a própria palavra, seja anátema, seja maldita, porque é mentira e está afastando os filhos de Deus da verdade. O Evangelho é uma bênção e traz com ele bênçãos eternas. Você não precisa de uma revelação especial ou de um outro evangelho. São falsos. Foi assim que começou o islamismo. Maomé diz que um anjo apareceu para ele numa caverna e ia dar para ele o verdadeiro evangelho. Olha só que coisa sutil e falsa e mentirosa. E eu acredito que um anjo apareceu para ele mesmo, mas é um anjo das trevas. Satanás, ele também era anjo de luz, ele pode aparecer em forma de anjo. Cuidado com espíritos, anjos, entidades. Cuidado com visões e sonhos, tudo que vai além da Escritura. Você não precisa de uma luz menor para te iluminar. Você já tem a luz maior que é Cristo. Você não depende da interpretação deste concílio ou daquele concílio. Você não depende da interpretação de um homem ou de uma mulher para entender a Bíblia. Leia a Bíblia e peça a luz do Espírito Santo. Mas leia toda a Bíblia. Não leia só uma parte, só um trecho. Leia a Escritura, estude a Escritura. Ela é revelação suficiente para você. E por isso você precisa ir à igreja. A uma igreja com uma doutrina ortodoxa, ou seja, com uma doutrina que não muda conforme a variação dos tempos, que não tenta flexibilizar. Agora os tempos são modernos, eu vou flexibilizar. Isso não é bem assim, era para aquela época. Como assim, meus irmãos? Deus não muda. Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Deus não muda. Não tente fazer a palavra de Deus se flexibilizar para a sua vida, para o seu pecado. Pelo contrário, flexibilize a sua vida para se adequar à palavra de Deus. Ela é a verdade e no final é por ela que você vai ser julgado. Se o próprio Jesus cumpriu toda a Escritura, imagina nós, se não vamos ter que também cumprir a Escritura. Se o próprio Jesus cumpriu, que até mesmo morreu na cruz para cumprir a palavra de Deus, foi obediente até o fim. Cuidado com aqueles que batem na porta. Aqui tem uma revistinha, aqui tem um livrinho, aqui tem um outro evangelho, e passam a mão na cabeça. Cuidado, meu irmão. Cuidado com aqueles que batem na porta sorrindo e que além da Bíblia trazem outras interpretações.
Essa aqui é a única tradução que a nossa religião aceita porque ela foi revelada. Como assim? Tradução é uma coisa científica. Palavras que representam palavras. Ela é a única tradução verdadeira? Tá errado. Não existe uma única tradução verdadeira. Existem várias traduções porque Deus levantou vários tradutores, homens e mulheres. E se você ler as várias traduções uma do lado da outra, você vai ver que todas falam a mesma coisa. Mas aquela única tradução que se diz revelada, ela é mentirosa, porque ela é na verdade uma distorção. Quem tá me ouvindo e já foi vítima das testemunhas de Jeová, entende o que eu tô falando. É uma distorção. Quem tá me ouvindo e já foi vítima da igreja dos Mormons, uma doutrina falsa, que leva o nome de Jesus, mas que ensina um evangelho falso. Quem já foi vítima dessas seitas e heresias, entende o que eu tô falando. Cuidado com quem bate na porta sorrindo. Pode ser até mesmo pessoas boas. Muitas vezes pessoas boas também estão enganadas. Que eu e você não venhamos ultrapassar a Escritura. A Bíblia é a nossa cerca de proteção. Um guarda-reio que Deus colocou para nos proteger. Aqui está toda a verdade, você não precisa de mais nada. Existem livros de homens e mulheres de Deus que são bons? Claro que existem. Eu leio muita literatura cristã, mas é literatura baseada na Bíblia. Não é uma revelação além da Bíblia. É uma leitura que vai somar para que eu entenda melhor a Bíblia. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a nos ater à Tua Palavra. Que possamos, Senhor, ficar na Bíblia e entender que ela é toda a verdade que precisamos e possamos nos aprofundar nela. Livra-nos dos enganadores. Livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos, Senhor, daqueles que passam enganando as pessoas de casa em casa. Daqueles também, Senhor, que fazem isso por dinheiro e que manipulam as pessoas e que tomam o dinheiro das pessoas. Livra-nos, Senhor, dos falsos líderes. Daqueles que mercandejam o evangelho. Daqueles, Senhor, que fazem, Senhor, por porfia, para ter mais poder, para ser uma grande autoridade. Livra-nos, Senhor, desses. Queremos um evangelho puro e simples da Tua Palavra. Queremos viver em comunidades de fé, em igrejas verdadeiras, onde o Teu povo se reúne por amor a Ti e não por amor às coisas desse mundo. Queremos, Senhor, viver na comunhão contigo e no final herdar as Tuas promessas eternas. É o que pedimos hoje, Senhor. Une-nos com a Tua verdade, mesmo que ela custe para nós sacrificar as nossas opiniões. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Torna-nos apaixonados pela Bíblia, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que essa palavra pode ter incomodado algumas pessoas. Se você ficou até aqui é porque o Espírito Santo segurou você. Mas essa palavra é a verdade. Você vai ver que aqui no devocional a gente não faz nada além de ler a Bíblia. Ler a Bíblia e orar em cima da Bíblia. É isso que a gente faz. Se a palavra te incomoda, reclama com Deus, porque a palavra é de Deus, não é minha. Que Deus te abençoe. Eu convido você com carinho e amor compartilhar esse devocional para que mais vidas conheçam a palavra da verdade.